Olá, você empresário, empreendedor, muito bom dia a todos. Nós estamos aqui prestes a iniciar uma reunião de marketing e vendas aqui. E eu quero aproveitar esse momento para te dar uma dica / conselho, tá? Eu quero te falar agora da importância das reuniões para as empresas, tá? A importância do gerenciamento para as empresas, tá? E quando você for fazer uma reunião, mas antes disso eu quero te fazer uma pergunta. Você escreva lá nos comentários para mim. Há quanto tempo você não faz uma reunião? Coloque para mim nos comentários a data da sua última reunião. Gente, reunião engaja, reunião motiva, reunião envolve, reunião delega as tarefas certas para as pessoas certas. Na reunião você entende o ponto de vista de todas as pessoas do time, tá? Nem sempre o ponto de vista do gestor é o melhor ponto de vista. Nem sempre o gestor está numa posição de privilégio, uma posição privilegiada para enxergar realmente o que ele precisa enxergar, tá? E hoje, justamente aqui, eu quero usar essa reunião para te dar algumas dicas, tá? Quais são as dicas? Quais seriam as dicas para que você realize uma reunião com sentido, uma reunião com propósito, uma reunião que motive e não desmotive? Eu tenho um cliente que é bancário e ele fala o seguinte: nós temos 2 reuniões por dia, é aproximadamente 1 hora cada reunião e as reuniões são sempre a mesma coisa, para falar sobre sempre as mesmas coisas, não são produtivas, são desmotivantes. Assim não funciona, assim é melhor não ter reunião. Reunião, ela deve ser embasada. Uma reunião, eu anotei alguns tópicos, eu espero que vocês aí usem isso para fazer suas próximas reuniões. Uma reunião deve ser técnica, tá? Uma reunião precisa ter pauta, gente. Uma reunião, eu vou falar para vocês aqui, olha, premissa de uma boa reunião. O que uma reunião precisa para ser uma reunião? Porque muitas pessoas fazem aí bate-papos, outras pessoas fazem palestras e não reunião. Uma reunião precisa de uma pauta. Antes da reunião, olha só, cada um está aqui com a sua agenda, com a sua pauta. A nossa reunião era para ser ontem, nós não conseguimos fazer e eu falei, pessoal, nós vamos fazer a nossa reunião amanhã, umas 9 horas da manhã, tá? Cada um já anotou as pautas, já anotou o que ele precisava perguntar nessa reunião, o que ele queria colocar nessa reunião, qual era o ponto de vista dele, o que ele achava que poderia melhorar. Então, uma reunião deve ter pauta. Aqui tem todas as pautas que eu acredito que nós precisamos falar sobre elas. Ali tem todas as pautas que ela acredita que ela precisa falar. A Vivian tem todas as pautas que ela acredita que precisa falar. Então, você tem que ir para uma reunião com tópicos a serem discutidos. Isso são as pautas que eu chamo, tá? Uma outra coisa que sem isso não é reunião. Nós precisamos de dados, de métricas, de números. Eu até vou deixar gravar um iniciozinho aqui da nossa reunião, onde a Mara vai apresentar os números para a gente, tá? Os números de como estão as nossas campanhas de marketing, tá? Então, vá para uma reunião com números, com dados, com métricas, tá? Porque aquilo que não pode ser medido não pode ser atingido, tá? Não há gerenciamento sem dados, não há. Nós precisamos de números. As nossas decisões são pautadas em base de dados, números, tá? Você precisa, quando você for encerrar a sua reunião, eu falei que para você ir para uma reunião, você precisa de algumas coisas básicas. Primeira, você precisa criar uma pauta. Tá? Você precisa escrever os tópicos que serão discutidos. Você precisa relacionar todos os números, todas as métricas, todos os dados, para que vocês tomem decisões pautadas em dados, em fatos, tá? Porque contra fatos e dados não há argumentos. Você depois, ao encerrar a sua reunião, precisa ficar definido. Escreva isso porque isso aqui é como se fosse uma aula, isso aqui vale dinheiro, tá? Ao encerrar a sua reunião, as tarefas que foram decididas, elas precisam ser definidas por quem, como e quando essas tarefas serão executadas. Por quem, como e quando essas tarefas serão executadas. Eu já fiz muitas reuniões, que reuniões eram perfeitas, 1000 maravilhas, fala, cara, eu me orgulhei dessa reunião. Só que você não delegou quem, nem quando, nem como as pessoas iriam fazer. Aí sai da reunião, ninguém faz. Então, você não pode terminar uma reunião sem que esteja decidido quem, como e quando essas pessoas farão o que foi determinado em reunião, tá? E ao final de uma reunião, você precisa de uma
pauta de uma reunião. Você tem alguma pauta aí assinada, Mara? Alguma ata de reunião aí? Ou tá? Mostra pra gente aqui. A do rancho. Não precisa. Ah, não tá na outra ata, né? Mas enfim, não precisa buscar não. Mas enfim, toda reunião nós lavramos uma ata do que foi discutido e para quem ficou delegado as funções, as tarefas, tá? E essas tarefas têm data, dia para serem entregues. Isso é uma reunião, gente. Se você fizer uma reunião sem ter pelo menos esses quesitos que eu falei, não é uma reunião. Não é uma reunião. Fernando, você estudou para falar isso? Não estudei, cara. Isso aqui foi de bate pronto. Hoje o quadro do dia, o vídeo do dia é gerenciamento. E eu falei assim, então vou aproveitar essa reunião de marketing e vendas para a gente fazer um vídeo do gerenciamento. Porque aqui no ICEB nós contamos as histórias que as empresas de sucesso contam. Quando eu falo que eu conto as histórias que as empresas contam, eu estou dizendo que isso aqui é da vida real, meu amigo. Isso aqui é uma empresa. Nós não somos esses palestrantes de palco. Nós vivemos o que pregamos e pregamos o que vivemos. Isso faz uma diferença imensa no seu resultado. Então, se você quer realmente fazer com que a sua empresa se torne uma empresa de primeiro mundo, se você quer alavancar as suas vendas, eu tenho um conselho /dica para você, /solução. Vem para o ICEB. Nós temos as melhores soluções para os seus piores problemas. Mas, Mara, fala para a gente aí, eu falei que uma reunião precisa de números, de dados, de fatos. Fala para mim aí alguns números da nossa campanha. Como que está a nossa campanha? Seja bem, não precisa ser específica não, seja generalista. Fala para mim se o vídeo está performando mais ou se a imagem está performando mais. Dê um apanhado geral, só para o pessoal entender mais ou menos como funciona. Depois a gente para o vídeo e continua a nossa reunião. Ok, então só para lembrar, a gente está trabalhando com a campanha de fevereiro com 4 funis diferentes, tá? E nos nossos anúncios do Facebook, nós temos aqui uma campanha com 5 anúncios rodando e de maior performance e engajamento foi o vídeo, tá? Então, de todos os nossos anúncios publicados, o maior engajamento foi no vídeo, tá? Então, a gente pode ver que teve um engajamento maior, cerca de 80% do nosso vídeo anterior que nós havíamos publicado. Mara, quanto está custando o clique? Custo por clique aí, por resultado? Por resultado, está saindo 0,21 centavos. O vídeo? Sim, o vídeo, que é o nosso maior engajamento, o nosso maior número. Mas nós temos aqui acesso, por exemplo, a um outro vídeo aqui, ó, de campanha, que está 18 centavos. Olha só, pessoal. Eu falei para vocês, eu quis provar, tá? Eu falei que não existe reunião sem métricas, sem números, sem dados, tá? E eu pedi para Mara, porque o que orienta uma reunião são realmente esses números. E isso vai influenciar a gente na tomada de decisão. Agora, quando você não tem dados, fatos reais para se basear para tomar decisão, você toma decisão por rumo. E quem toma decisão por rumo tem uma grande chance de se dar mal. Provavelmente hoje a gente deva decidir nessa reunião que nós vamos trabalhar com vídeos para essa campanha e não mais com imagens. Por quê? Porque além do custo menor por clique, está custando menos fazer campanha com vídeo e está tendo um engajamento 80% maior do que imagens. Percebe? É por isso que nós precisamos de dados, de métricas. Nós precisamos saber algumas métricas fundamentais para o marketing, para as vendas. Por quê? Porque nós vamos olhar atentamente para essas métricas e tomar decisões baseado nisso, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e se você gostou desse assunto, nós ensinamos tudo isso no método 50-90 e a próxima turma do método 50-90 será no dia 16, 17 e 18 de abril. O método 50-90 é um curso, é uma imersão, tá? Ao vivo e online. Você faz isso do conforto da sua casa com a mesma qualidade do presencial. Isso é o que dizem os nossos alunos desse método 50-90. Eles dizem o seguinte: esse curso não perde em nada para um curso presencial. Eu acredito que esse curso é até melhor do que os cursos presenciais.
Isso quem diz são os nossos clientes, né? E a voz do povo é a voz de Deus, então eu acredito neles. Diz aí embaixo o que você achou desse vídeo. Se você tem um amigo, um empresário, um empreendedor, mande esse vídeo para ele. Se você tem um amigo líder, gestor, tá? Que faz reuniões, mande esse vídeo para eles. Um abraço. Tchau, tchau. There's something about the